Boa noite, pessoal. Vocês viram que eu mandei o link hoje para a gente fazer a aula, né? Pouca gente entrou, mas eu não posso deixar sem vocês fazer alguma coisa, né? Então, vou só rapidinho dar as coordenadas para vocês, o que é para vocês fazerem, tá? Na página 49, tem aqui um texto e 2 fragmentos. O primeiro são 2 fragmentos, onde o autor ele fez o texto sobre a fake news, tá? E ele dividiu o que era fato e o que era ponto de vista. Para quem não sabe, fato é quando tem uma coisa, um acontecimento, tem o local, tem aonde foi tirado, coisas que todo mundo vê que é real, que já foi cientificamente comprovado, tá? O ponto de vista é quando você pega esse fato e coloca a sua ideia como solucionar, ou de a forma que você vê, tá? Ou no caso aqui que o autor colocou, na minha avaliação, você vai colocar a sua opinião, tá? Às vezes, muitas vezes, sem mostrar que é você que está colocando no texto, tá? Aquele negócio de falar, na minha opinião, é claro que é um texto, um artigo de opinião, mas não precisa exatamente se colocar na minha opinião, porque você pode usar alguns macetes aí que eu vou dizer para vocês quais são, tá? Então, tem aqui o texto, vocês vão procurar no texto o que é fato e o que é ponto de vista. Ai, professora, eu não sei como eu vou achar o que é ponto de vista. Simples. Vai na atividade da semana passada sobre as orações coordenadas. Lembra dessas aqui que eu passei para vocês? Então, orações coordenadas, é isso aqui, tá? Pode ser que saia meio virado. E as orações coordenadas são quando você é um parágrafo ou uma oração completa, que você utiliza conjunção. Conjunção, para quem não se lembra, é só ir lá atrás nas classes gramaticais e você vai ver o que é conjunção. Conjunção é uma palavra que liga uma ação a outra, tá? No caso, as orações coordenadas sindéticas, como a gente viu a semana passada, ela tem cinco formas de ser vista. A primeira é a aditiva, tá? Que dá aquela sensação de que você está adicionando uma situação a outra. No caso dos textos, quando você vê alguma dessas palavras aqui, e, nem, não só, mas também, mais ainda, assim como, e também, porque eu não coloquei todas, tá? Você vai ver que a sensação é de que o autor, ele além de colocar o que o fato, ele acrescenta um pouquinho mais seu ponto de vista. Como vou dar o exemplo aqui. As fake news não são novidades e muitos a fazem. Ela não é novidade, todo mundo sabe. Só que o ponto de vista, quando ele colocou e muitos fazem fake news, juntou essas duas coisas. Esse e adicionou um fato a uma ideia. Deu para entender? Por isso que é chamado de aditiva. E ela entra dentro da questão de ponto de vista. A outra forma usada é a adversativa, tá? É o contrário da aditiva. É uma coisa, uma parte no texto tá positiva e a outra parte tá negativa. Quando isso acontece, olha quais são as palavras. Quando você vê mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda assim, senão, você já sabe que uma parte está sendo negativa e a outra positiva, tá dando desencontros de ideias, tá? E é onde tem aí o ponto de vista. Ah, eu gosto de feijão, legal, mas não gosto do arroz. É uma ideia positiva com uma outra ideia negativa, tá? Então, isso são pontos de vista. Obviamente, já deu para vocês ver, né? Depois tem a terceira, que é a alternativa, que geralmente nos textos vem. Ou você faz fake news e é apedrejado, ou você deve ser o certinho das notícias boas.
é uma questão de alternativa. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Também faz parte quando você vai ter um ponto de vista e vai opinar. A outra, obviamente, é a conclusiva e a mais importante quando você vai fazer um texto, que tem a finalização, né? Então, se você viu que a fake news é ruim, fake news não é legal, conclui-se então que o fake news não é uma coisa boa para o ser humano. Então, quando você vê logo, portanto, por fim, inconsequente, pois, então, consequentemente, você tem aí uma conclusão, ou seja, conclusão da opinião de alguém que escreve um texto. Também tem a parte onde tem a explicativa, tá? A explicativa é que o autor, além dele já ter os fatos, ele vai tentar explicar da forma dele. E nessa explicação são colocados isso aqui. Isto é, ou seja, a saber, na verdade, porquê, tá? É o porquezinho de explicação, que é um dos 4 porquês lá, e o que e o pose. Tem outros mais que depois a gente pode dar uma exploradinha. Então, sempre que você vê alguma dessas palavras, dessas conjunções, você já sabe, opa, aqui tem um ponto de vista. Deu para entender? E aí vocês vão fazer o seguinte, responder a página 50 e 51, todas as respostas estão dentro do texto, com certeza. Por exemplo, a questão B da página 50, muita gente vai falar que aqui tá aqui. Quem é o autor do texto? Vai ficar com dúvida? Vou mostrar para vocês. Toda vez que você tiver um artigo de opinião, aí você não sabe quem escreveu, vai nesse rodapé aqui, ó. Tem o autor do 1 e o autor do 2. É claro que o autor do 1, que é dos trechos aqui do fragmento do 1. Fragmentos. E o texto 2 tá aqui, você já sabe quem foi o autor, tá? O autor aqui, tá? Eles sempre colocam os sobrenomes primeiro, depois o nome. O autor do texto 2, se não me engano, o nome dele é Carlos Antônio Lopes, tá? E as informações você vai encontrar aqui. Obviamente, ele está falando sobre entre os médicos. Obviamente, o que ele poderia ser? Para falar tão bem falar tão bem sobre o assunto de fake news na saúde dos médicos, o que ele deve ser? Onde ele trabalha? Obviamente, no hospital. O que ele deve ser? Com certeza ele vai ser um médico, tá? Então, vocês vão responder no texto tal que é infodemia, também tem a resposta, vocês vão colocar lá. Aí, terminando, eu expliquei também sobre que o artigo de opinião, ele tem 3, a estrutura dele é dividida em 3, que é a introdução, que tá aqui, ó, você pode ler, que geralmente é o que você coloca, o que é que você vai falar, quando aconteceu, se precisar, colocar os fatos, coisas da realidade, o que está acontecendo de verdade, tá? A outra parte, que é o desenvolvimento, você vai contar o que está acontecendo. E aí você já pode colocar a sua opinião. Tá acontecendo isso porque as pessoas estão fazendo tal coisa, tá? As pessoas não estão vendo as informações direto, e aí por diante. E por fim tem a conclusão, que você vai usar lá as orações coordenadas sindéticas conclusivas. Vocês vão usar aquelas palavrinhas lá que eu acabei de colocar aqui atrás, seguindo esse ritmo aqui. Ah, professora, por que você está falando isso? Porque vocês vão pegar, tá? Vão até a página... a página 59, que é produzindo o artigo de opinião. Vão seguir o que está pedindo aqui e vão fazer o artigo de opinião que está, tanto que está aqui como que está no material que eu passei lá para vocês. Tem o tema, que é sobre fake news também. Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês. Ok. Olha só, vocês vão ler isso aqui. Não dá, pena que vocês não entraram, porque eu expliquei direitinho, gente. Da próxima aula, na semana que vem, vamos fazer o possível para todo mundo entrar, porque fica meio ruim de eu ficar gravando, né? Meu celular não tem mais nem espaço. Aqui, ó. Vocês vão construir os parágrafos,
tá? Dessa forma. Pode fazer o uso da primeira pessoa. E aqui tá o tema, tá? A ideia: fake news na escola. Você vai escrever o artigo de opinião, depois vai tirar foto bonitinho, escrevam direitinho, sem erros de português, que senão eu vou ter que corrigir, tá? E aí vocês vão mandar para mim. Esquece a página do Instagram, porque eu não tenho. Tá? Nem sei porque que eu deixei lá. Ah, é, porque é do centro de mídia. Mas vocês vão fazer e mandar para mim pelo WhatsApp, tá bom? O tema é esse: fake news na escola. E não esquece de colocar título, tá? Legal? Vocês têm até sexta-feira para me entregar.